Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um Direito de Sorrir, o programa onde ouvir te faz sorrir com mais saúde. Aqui eu sempre trago terapeutas e terapias naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você respira, sobre o que você ingere. Não é, Cláudia? Sim. Então hoje nós vamos falar do corpo que sente, a alma que fala, né? Corpo vivo, emoções livres. Exatamente. Eu tenho um livro que eu escrevi, não publiquei ainda não, mas ele está lá já escrito, né? Que chama Corpo Lanterna da Alma, né? Que tudo que a gente sofre na alma reverbera no corpo. E vice-versa. E vice-versa, né? O corpo também manda mensagem, a alma manda mensagem. É uma mão de duas vias, né? E tudo Com que certeza. vai, volta. Né? E me fala uma coisa, Cláudia. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores e assim, a gente tem assunto pra caramba hoje, hein? Conexão importante. Sim. Bom, eu também trabalho no ramo da terapia, então assim, eu sei o que me trouxe, mas eu queria saber o que te trouxe para a terapia, né? Para olhar para tudo isso, né? Dentro da psicologia e outras abordagens que também estão associadas à psique humana, né? Sim. Eu penso que, assim, quando eu estava no ensino médio, né? Todo mundo fala, você sabe o que você vai fazer, você já tem certeza. Eu nunca tive certeza do que eu ia fazer. No terceiro, você já sabe, você tem o dom para isso, né? E não, eu tinha vários pensamentos, acho que de fazer medicina, sempre era ligado ao outro, né? A ver o outro, era uma coisa biológica, eu gostava muito da biologia. Então eu percebia que eu tinha esse interesse, mas eu saí do ensino médio e fui trabalhar. E aí abri o primeiro curso de psicologia na UNAERP em Ribeirão, eu sou de Ribeirão. E chegando lá, eu falei, nossa, é esse curso que eu acho que eu vou fazer, psicologia, mas assim, muito ainda sem saber se é pra lá ou pra cá. Eu falei, acho que combina mais comigo, eu acho que eu vou fazer. Aí o universo deu aquela forcinha deu também, aquela né? forcinha. E aí eu comecei a psicologia, mas quando eu tava lá no terceiro ano, né, você precisa fazer psicoterapia, o estudante de psicologia precisa se ver, né? E eu falava assim, vou fazer, né? Porque precisa fazer. Não tinha ainda o contato, tipo, eu preciso me autoconhecer, nada disso. Mas aí eu tive dois professores, um de psicologia do desenvolvimento e outro de psicopatologia. Os dois eram da abordagem corporal. E eles fizeram um trabalho lá na escola, na faculdade, e deram um grupo de movimento, né? Eu achei aquilo, jovem, né? Só que não saber de festa e tal. Achei aquilo, assim, meio louco, mas mobilizou, sabe? Eu senti meu corpo, falei, nossa, gostei disso, né? E aí eu tinha que fazer psicoterapia, fui fazer com essa professora a terapia. E eu me encantei, o jeito que ela acessava, o jeito que ela chegava. Era muito, e eu tinha muita dificuldade de expressão, né? Falar aqui seria algo impossível. E a abordagem dela era mais psicanalista? Não, era corporal. Era corporal. Era corporal, então eu tinha total dificuldade de expressão, né? E aí eu comecei a fazer a terapia e tal. Quando eu saí da faculdade de psicologia, eu falei, é essa abordagem que eu quero. Então, assim, eu saí da faculdade com a certeza, eu não tinha certeza da psicologia, mas essa abordagem... Era certeza que você queria fazer. Certeza. E a psicologia foi me encantando nisso, né? E aí eu comecei a formação em Ribeirão, no Instituto Lumen, onde eu fiz toda a minha formação, esses 25 anos. Eu fiz formação lá e faço até hoje. Hoje eu faço do trauma. Faço até com Porges. Então, é muito investimento em algo que eu acredito muito, que eu vivenciei muito. Quando eu falo da expressão, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a somatizar muito. Principalmente hipertiroidismo, tudo. Você vai ter... tomar remédio para o resto da vida, o médico falava, né? Você vai ter dificuldade de engravidar. Mudei de médico, né? Porque eu acredito que de alguma se você se organizar, talvez isso não seja uma verdade absoluta, Sim. né? Eu falo que o destino não é uma sentença. Exato. As pessoas querem impor que o destino é uma sentença, que eu não tenho o direito de lutar contra aquilo, né? E trabalham... tentar outra saída, né? Exatamente, e aí é o olhar mais clássico para o sintoma do que para o diagnóstico. Né? Por que aquilo está acontecendo, né? Exatamente. E né?
E foi aí que eu comecei a me trabalhar em terapia e aí eu vi que eu não expressava, eu não falava aquilo que eu estava sentindo, eu não conseguia pôr em voz, sabe? Se eu estava com medo, se eu estava com raiva. Eu sempre queria ser a boazinha, a que fazia. Então eu tinha muita dificuldade de... E aí eu comecei a falar, eu existo, eu tenho desejos, eu tenho vontades. E corporalmente, a gente fazia exercício na terapia, eu comecei a me colocar. Demorou um tempo, né? Não foi... E até acho, Cláudia, que a mulher, ela sofre mais do que o homem em relação a isso, porque existe a castração feminina, Sim, né? sim, a Que, gente somente nas famílias antigas, né? Uma castração muito grande do não pode, o não pode é a regra. Sim. E pro homem é o pode tudo, Sim. né? Eu sou mãe, né, de uma menina e um menino. E mesmo assim, mesmo hoje tendo mudado muito, e eu vejo que os dois, eu vejo essa diferença, ainda tem essa diferença até hoje. Falei, e olha que eu não tendo para nenhum lado, mas isso acontece. E como que foi esse olhar pro corpo e reverberando na alma, na sua existência? Então, quando eu comecei a fazer os trabalhos corporais, eu percebi, porque assim, nosso desenvolvimento, a gente vai segurando muitas coisas no corpo. Então eu percebi, eu sempre gostei de dança, eu sempre gostei de trabalho do corpo, mas eu não tinha essa associação, meu corpo gosta de se mover, eu tenho prazer e isso, mas era uma busca pela vida, sabe? De se sentir vivo. Então eu penso que quando eu comecei a mobilizar meu corpo, eu tive muito mais espaço de vitalidade dentro dele. Então, assim, eu comecei a desbloquear, sabe? Então, se eu desbloqueio essa via aqui, flui mais a respiração, esse tubo. Então, assim, eu me encho mais de energia, eu me encho mais de vitalidade e eu tenho mais voz no mundo. Então, assim, isso acontece de integrar a minha alma, o meu corpo, a minha potência. Então, quanto mais eu integro tudo isso, mais eu fico livre para o meu propósito, porque se eu fico segurando aqui, porque o que a gente faz é se defender o tempo todo ao longo da vida. Exatamente, veste uma carapaça, né? E eu tô indo pra guerra todo dia. Tem aquele livro lá, Cavaleiro da Armadura, você já leu? Sim, eu conheço. Preso eu não li, Cavaleiro... eu não li ele, mas já vi falar bastante desse livro, até preciso ler. Cavaleiro Preso da Armadura, né? A gente vai construindo armaduras e assim, não é... Aquilo foi necessário para você sobreviver, sabe? Você precisou, sabe? Um choro que você engoliu. E aí você vai endurecendo, né? Eu não vou poder ficar chorando a qualquer custo. Isso cada um, né? Isso não é geral, mas cada um vai prendendo em algum lugar. Que na linguagem junguiana é o que nós chamamos de arquétipos, né? São os arquétipos que a gente investe para poder sobreviver. Sim. Né? Que não está de todo errado, mas se eu uso isso de uma maneira que me limita no existir, sim, eu estou existindo não plenamente. Né? E aí é que acontece, e você provavelmente vê isso todo dia no consultório, se manifestar no corpo. Muito. É muito assim. Quando um paciente chega no consultório, é nítido ver... ele vai fazer a primeira entrevista e ele vai me falar, mas antes de ele me contar qualquer coisa, eu já vi muita coisa. Eu já vi o tom da voz, eu já vi como ele se coloca, como ele fala de uma coisa difícil, como ele faz, sabe? A musculatura dele ser uma musculatura flácida, muitas coisas já aconteceram ali, ó. Como ele me cumprimentou, como ele chegou, como ele me olha, como ele senta. Ele relaxa esse corpo para sentar? Não, ou ele fica tenso, fica duro. Como ele fala dele, né? Isso. É o corpo guardando a memória emocional, né? Sim. E o que acontece? O que você vê no dia a dia de casos práticos? Por exemplo, alguma coisa, quando acontece isso, é isso. Quando acontece isso, é isso. Lógico que não é uma regra, mas que você consegue visualizar no dia a dia. Eu penso assim que, como você disse, né? Não é uma regra, mas assim, uma rigidez, uma pessoa muito rígida. Ela é rígida, ela vem com a musculatura, tudo. E é aquilo que você estava falando, acho que anteriormente, né? De uma pessoa autoexigente. Ela precisa fazer. Então, ele é um fazedor. Tem pessoas que são mais são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais, mas ele é um fazedor.
E se ele não estiver fazendo, é como se vai sobrar um tempo para acontecer o quê? Vir angústia. Então, ele evita a angústia a qualquer custo. Então, o fazer, tipo, meu guarda-roupa precisa estar impecável. Eu crio, mesmo que eu não tenha tarefas, eu crio tarefas para não ter que se meu sistema nervoso relaxar, o perigo vai chegar. Então, eu preciso estar ativado o tempo todo. Eu aprendi a me defender assim, a ficar alerta. Por exemplo, uma criança que está em casa, que tem um pai que vai chegar toda vez, que é um pai alcoólatra, que ele vai chegar e aquela tensão na casa. Então, a criança vai entendendo que aquilo é ameaçador. Então, o corpo dela não vai ficar relaxado. O corpo dela vai ficar tenso toda vez que o pai chega agressivo. Estou falando de um pai que vai chegar agressivo todas as vezes. Então, aquele corpo vai sempre estar pronto para... O que vai acontecer agora? Às vezes nem vai acontecer, mas o corpo começa a ficar preparado. Que é a ansiedade, né? É o medo daquilo que não existe, né? Ainda. Que pode acontecer. Que já até existiu, mas naquela hora, por exemplo, a ansiedade você tá aqui agora, você tá sentindo algo, mas que não tá presente. Por exemplo, eu tenho medo de algo que aconteceu muito, mas de repente eu falo alguma coisa para você que te dá um gatilho e aí você entra naquele lugar. Aquilo não está acontecendo realmente naquele momento, mas você acionou aquilo. Então, seu corpo que tem uma memória sobre aquilo, algo que eu te falei, como eu te falei, te acionou algo que seu corpo começa a acelerar, seu batimento cardíaco, você começa a sentir de um jeito, fala, nossa, o que aconteceu, né? Por que aconteceu isso? E isso acontece nas relações o tempo todo, né? Porque tudo é gatilho. Com certeza. E vai virando uma somatização. Isso soma com isso, que soma com isso, que soma com isso, que vira isso. Né? E você vê isso na prática de como que você desconstrói isso? A primeira coisa que, quando eu faço contrato de terapia com o meu cliente, com o meu paciente, é dizer assim... eu posso ir até aqui, a gente vai fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho de autoconhecimento com você e a gente vai trabalhar às vezes o corpo, a gente vai trabalhar a respiração, a gente vai trabalhar coisas dentro da terapia para você chegar, para você desbloquear e descongelar coisas que estão, sabe, principalmente emoções que são congeladas ao longo da vida. E eu preciso que você seja compromissado mais do que tudo, porque o nosso trabalho como terapeuta, a gente vai até aqui, né? Mas o processo, de fato, é do paciente. Não é para você, é para ele, Exato. Né? E que eu sou limitada dentro da terapia, que ele precisa buscar, porque não adianta eu falar que ele precisa desbloquear para a vitalidade, se ele não sabe qual é a vitalidade, qual é o propósito dele, onde ele quer ir, para onde... Você não está disponível para isso, né? Sim. Às vezes precisa sofrer mais um pouco ainda, para poder estar disponível, né? E é isso que a gente vê no processo, quando a gente vai desbloqueando isso, sabe? Quando a vida vai aparecendo no olhar, sabe? Tipo, você teve uma sessão e a pessoa conseguiu entrar em contato com a tristeza e aí ela chora. Aí você pensa, nossa, gente, a tristeza é maravilhosa, se você pode senti-la. É lógico que ela é ruim, mas se você pode expressá-la, o tanto que seu corpo fica vivo. Aprende-se muito na dor, né? Sim, infelizmente. Né? E eu acredito que você deva viver isso com frequência no consultório, que é aquela sensação de ioiô, né? A pessoa vai, dá aquele passo, você fala assim, meu Deus. Agora foi. Agora foi. E aí, de repente, você vê a pessoa, por exemplo, principalmente quando você tem um problema muito sério, né? Passou por um perigo de morte muito grande, ou eu sei bem o que é isso. Então, eu quero saber dessa história. Porque... ou, por exemplo, a pessoa passa por um câncer, né? Consegue ressignificar um monte de coisa dentro dela, e aí deu, sei lá, 6 meses, 1 ano, ela volta para aquele estágio de onde aquele câncer veio. Né? E aí vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, e quando chega o quarto é uma metástase. E ela não conseguiu olhar para isso. Sim. Esse efeito ioiô, ele é comum? Ele é comum no sentido de que tem ganhos secundários. Não é só... Às vezes, ser aquele menino bonzinho, rígido, que faz tudo, eu vou ser visto pela minha mãe, eu vou ser visto... Aí depois, quando você vai para o mundo adulto, eu vou ser visto pelas pessoas, Então, você tem um ganho secundário. Foi assim que eu aprendi a ser amado. Como que eu vou fazer de outra maneira? E se ninguém me amasse, se eu for do jeito que eu gostaria realmente de ser,
E se as pessoas não me amarem? É um novo, né? É um novo e eu vou ser rejeitada. A liberdade custa caro, ela custa... Talvez você às vezes ficar sozinho, as pessoas se incomodar. Já tô acostumado com isso aqui, desse Sim, jeito. Sim. Tá doendo, mas tá doendo, mas já funciona, funciona. Então, assim, requer muito processo e cada um tem uma disponibilidade para isso. É muito difícil, né, falar para o paciente, ó, piorou, o negócio piorou, mas vai piorar, porque você vai visitar porões que você não quer visitar, que você esconde. Então, a terapia, isso eu achei o máximo da minha profissão, né? Que eu vou me trabalhar primeiro e para depois... Você tá pronta, como é que você se eu não olhar vai cuidar de alguém se você não tá conseguindo cuidar de você mesmo, né? Exatamente. Então, eu aprofundei muito no meu processo. Eu acho que são 25 anos de especialização, mas 25 anos me olhando, me vendo as partes mais difíceis e mais... Então, quando um paciente chega ali com uma dor, eu falei, esse lugar eu conheço. Mas não é o mesmo que o dele, mas eu conheço e sei que dói muito, que ele vai precisar fazer o movimento dele. E eu não posso fazer por ele. Não posso fazer por ele. Esse movimento tem que ser dele. Por isso que eu falo, a terapia é limitada no sentido, se meu paciente vai lá, fala da dor, sente a dor tudo, mas ele volta lá para fora e continua o mesmo padrão, fazendo as mesmas coisas, não vai buscar... O que te dá prazer, mais prazer na vida? O que você gosta de fazer que você fala faz sentido? Se você não sabe responder isso, então a gente vai ter que trabalhar para você. Porque o dia inteiro, fazendo todos os dias, fazendo automático, eu tenho que acordar cedo, ou coaching, né? Eu acordo, o que isso aqui faço? Eu acordei cedo, 5 horas da manhã, corri, fiz... Nossa, bater meta. Tic, tic, tic. Eu vou ticando um monte de coisa, mas qual parte do meu dia que realmente senti prazer, que eu senti a vida no meu corpo, que eu falo, nossa, isso aqui eu faço esquecer de tudo, eu gosto de estar aqui, né? Então, eu percebo que as pessoas estão se distanciando da natureza delas. Esse efeito coaching fez exatamente isso com muitas pessoas. Colocaram elas mais... Vamos produzir. Vamos agora... Você é capaz. Acredita, sua mente pode. Se você quiser correr mais ainda, você pode correr mais ainda, você pode correr mais ainda. Quer dizer, é o carro funcionando no limite máximo o tempo todo sem autorregulação, sem o descanso, sem a parada. Vou aproveitar essa deixinha que você deixou aí nessa abertura que você fez. Você abriu uma janela, eu vou abrir uma porta. O que aconteceu com a Cláudia? Que ela conseguiu olhar para uma coisa tão profunda aí? Você passou por que dor tão profunda? Foram várias. Mas assim... A mais profunda, aquela que você fala, essa daqui... Foram vários lutos. Foi uma virada de chave. Foram vários lutos, né? Eu acho que o luto, quando eu fui me casar, 1 mês antes do meu casamento, meu pai faleceu. Nossa. E eu lembro que eu fui levar o convite de casamento porque ele estava no hospital, ele estava com uma feridinha no pé. E foi muito difícil, né? Só que na época eu estava no início da psicologia, sendo terapeuta, né? E uma terapeuta falou, ó, existe espaço para as duas coisas. Para a felicidade, que vai ser seu casamento, mas de alguma forma, eu acho que naquele momento aí meus recursos de defesa, eu congelei um tanto daquilo. Eu vivi a dor, sofri, tudo foi, nossa, foi terrível aqueles momentos, mas eu congelei por um tempo, eu percebo que eu congelei. E aí depois eu consegui, sabe, no processo terapêutico, trazer a dor. Poxa, na hora do meu pai me levar pro... que é o sonho de toda menina, né? E ele me falou, na hora que eu levei o convite, ele me falou, você pode chamar o seu padrinho porque eu não vou estar. Não. Foi algo muito difícil, foi muito difícil. Eu fiz até um curso esse fim de semana e eu tive uma sessão sobre isso novamente. Eu chorei horrores. Eu falo assim, nossa, me estruturou de novo. Você vê, passou tanto tempo, mas aí eu fui supervisionar um caso de luto. E aí, você se identificou. E aí eu consegui ver todo o caso, teoricamente, mas eu não conseguia acessar a emoção do caso, porque eu congelei. Você estava travada aí, Eu estava travada, né?
E aí, depois teve a sessão, e aí eu fui cliente, e aquilo descongelou de uma tal forma, sabe? Que eu acho que eu falei que esvaziei. Porque assim, tem muita gente que pensa, Cláudia, que o psicólogo, o profissional da área de terapia não é ser humano, né? Sim. Que ele é um super-herói. Vem lá na Ela não faculdade tem de problema, psicologia, lá. Você não vai sofrer por términos, você não vai sofrer por nada, né? Se a gente tem um curso de preparação. Somos todos iguais, né? Temos as nossas dores, né? Os nossos caminhos tortos. E da mesma forma que acontece com o paciente, acontece com a gente também, né? Sim. Sim, e aí foi uma sequência, né? Porque depois eu casei, fiquei 13 anos casada, tive 2 filhos lindos, a gente construiu a casa dos sonhos, fez tudo e a gente se separou. E foram 13 anos juntos, com vários sonhos, então assim, é uma desconstrução, é uma quebra narcísica, né? O papai, a mamãe, os filhinhos, a família linda e de repente não é mais aquilo. E depois de 3 anos separado, ele faleceu. Ele teve câncer. Nossa. E foi muito difícil. E nesse tempo eu estive com ele, né? Eu voltei a estar lá com ele. Então, assim, eu acho que quando você olha para os filhos e vai ver a dor dos filhos, aí ela é triplicada a dor. Ela vem de um jeito ainda maior do que você possa aguentar. Ela é uma coisa que é muito maior. Né? Sim. E aí, então, assim, foram processos. Então, acho que esses 3 anos de separação, eu tive que me reconstruir. Eu vendi a nossa casa, eu comprei uma outra casa, eu comecei, tipo, a trabalhar na escola para ver os meninos para estudarem. Eu comecei a me organizar. Foram 3 anos de reorganização, porque eu sou de Ribeirão, eu não voltei para Ribeirão, quer dizer, eu fiquei aqui. Tenho muitos amigos aqui, né? Eu falo que a gente não tem a família, mas eu tenho família, os amigos, e meu consultório já estava construído aqui, a escola das crianças já estava aqui. Eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E eu me reconstruí aqui. Então, assim, a dor, isso que você estava falando, sabe, do propósito, daquilo que você não sabe de onde vem. Eu sei. Você fala assim, gente, é uma energia tão viva, tão necessidade inteira, que você fala assim, cara, eu preciso viver, eu preciso existir. É um propósito muito maior. Pois é, e isso vem de algo... Das vísceras. Das vísceras, né? Assim, daquele momento que a gente... Eu não posso... Eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho que seguir. Exatamente. E é por mim, sabe? Enquanto pessoa, então... Eu fiz esse movimento para a vida. Então, eu percebo que quanto mais eu entro em contato com o luto, com tudo, mais eu ressignifico a vida. Porque as pessoas que foram, elas queriam estar aqui, né? Um jeito de reverenciá-las é vivendo. E todos nós temos o nosso tempo, né? Isso a gente não tem controle, né? Não, e outra coisa, eu não posso fazer nada para mudar isso. Sim. Já está posto, Sim. né? Agora, é aquele negócio, o destino não é uma sentença. Daqui para frente eu posso fazer diferença na medida que eu encontro, né? Como você falou, e aí quero entender um pouco mais como que essa terapia corporal se difere das outras, né? Porque é uma metodologia que você usa, que acredita e inclusive tem resultados positivos com ela. E ela se difere dos outros modelos de terapia, né? Eu acho que, assim, estudei muito... Amo Freud, amo a psicanálise, sou a base não da tem corporal jeito, é da psicanálise. É ali, não tem jeito. Mas o criador, né, da psicoterapia corporal, ele era discípulo de Freud. Mas eu penso que, diferente do paciente que chega e vai fazer a entrevista e vai trazer a fala, é isso que eu te falei, ele traz o corpo também. Então, quando esse corpo chega, eu já sei coisas. E foi exatamente isso que Reich pensou quando ele estava lá. Ele era discípulo de Freud, ele foi para o Freud através da sexualidade, que ele estudava essa coisa biológica, sexualidade no sentido de libido, de vida. Sim. E existencial existencial. Mesmo, né? Então, ele começou a perceber que, se a gente for falar numa frase, né, Freud falava, deite e associe. Ele fala, levante e respire, né? Ele trouxe o paciente do divã para frente. Então, e a transferência, contra-transferência aqui? Como fica quando você me olha, quando eu te olho? Como você sente? Não dava mais
era na relação. Uhum. Então, de alguma forma, ele trouxe para a relação. Então, a terapia corporal tá ali o tempo todo. Às vezes o paciente não vai me dizer algo, mas eu vou ver algo que ele não está me dizendo, sabe? Ou às vezes ele está me contando algo muito triste, mas o corpo dele tá agitado, tá? Quer dizer, você está me falando, você consegue reconhecer o que você está me falando é difícil? E você não reconhece. Eu vou legitimar uma emoção que ele não tem consciência. Que tá no automático dele. E às vezes, um gesto desse, viu? Eu nem fiz um exercício corporal, nada. Eu fiz esse gesto e ele entra na emoção. E é o ponto de partida para ele começar a observar o corpo de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E então, quando eu começo a sentir o meu corpo, a estar presente no meu corpo, eu começo a ter vários recursos para falar sobre mim. Que é o inconsciente corporal também. Então não é só o psiquismo, é essa integração do Nós somos um todo, né? Porque não tem separação. O desenvolvimento do bebê é pelas sensações primeiro, né? Não ele não tem o psiquismo para entender o que não. É pelas sensações. Então, como eu fui recebido, como eu fui gerado, eu fui desejado, tudo isso vai constituir esse bebê. Quando a mãe está amamentando, ela está na relação com esse bebê, amamentar. Eu amamentei, tive esse privilégio, mas muitas mães, às vezes, não conseguem, ficam culpadas. Mas o que é mais importante, lógico, o leite materno é maravilhoso e é necessário. Mas o mais importante é a relação, o quanto essa mãe está presente ali no contato com o bebê. Físico e mesmo, dá até medo hoje, né, com o celular, porque hoje as mães estão com o celular, Então, assim, quanto dessa mãe está presente com esse bebê? Inclusive a desconexão que hoje é feita precocemente, Sim. né? Alguns exagerados e outros muito precoces, né? Às vezes um mês e meio não posso amamentar porque eu tenho que voltar para o trabalho. Sim. Somente quem trabalha de forma autônoma, que não tem como que abdicar, não tem a possibilidade de fazer. Então, tem várias interferências. Muitas mães gostariam de estar disponíveis, mas às vezes não consegue. A vida não permite. A vida não permite. Então, assim, essa criança que se sentiu ali, ela não vai entender lá, nossa, minha mãe precisou trabalhar, porque senão como a gente ia comer, ela só sentiu a ausência. E ela precisa se defender daquela ausência. Então, às vezes, ela vai para dentro. Sabe, é uma pessoa introspectiva. E aí ela... Porque o mundo, de alguma forma, é perigoso. Ou, se não, é uma criança que enrijece, ou que fecha a cara, ou que, sabe, ou que... Quase, você já viu falar assim, nem parece que tem criança em casa. E muitas mães adoram falar, gente... Isso, às vezes, não é o certo. Uma criança, ela tem que estar viva, cheia de... Fazer bagunça. Sim, né? Quebrar as coisas dentro de casa, dentro de um âmbito normal. Não é destruir a casa, mas deixar quebrar um copo. Olhar para a necessidade dela. Ser criança, fome, quero gritar, vou chorar. Ter a oportunidade de expressar. E isso é o corpo falando, né? Eu estou bem. Eu estou dando notícias, eu estou Por bem. isso que eu atendo adolescentes, eu trabalho, né, com o ensino médio, né? Eu trabalho com projetos de vida. E eu falo que mais me preocupa no adolescente não é o adolescente que está indo mal na escola, tudo, mas é o adolescente que não socializa, é o adolescente que não consegue se comunicar, que não consegue estar com os amigos, porque é necessário o calor, nós somos seres sociais, se a gente não toca, Então, cada vez mais que você vai perdendo, você vai esfriando o seu corpo, você vai ficando sem o calor, sem o amor, sem um ambiente seguro para ser. Então, o grupo que eles andam grudados, que eles andam... Isso. É super a vida é isso, né? É socializar. Sim, a sexualidade, assim, em alta, sabe? Porque cada vez mais o sexo tá vindo da cabeça, né? Não tá vindo mais do corpo. Ainda mais com... a gente tem visto muito isso, né? As pessoas se relacionando hoje com inteligência artificial. Sim. A defesa tá tão grande, né? Que não pode sentir o calor. E aquilo, porque esse é o grande conceito da psicoterapia corporal, né? Que é carga, você carrega o corpo, aí você tem uma descarga depois do relaxamento. Isso fala do orgasmo, mas é tudo. Você precisa se carregar, você precisa descarregar e você precisa relaxar. Você precisa fazer essa curva todos os dias. Se você vai só se carregando, uma hora seu corpo vai dizer. E a própria neurociência, ela explica que é possível as pessoas se apaixonarem por uma voz.
Mas o ser humano foi feito para o toque, né? Para o corpo, para as expressões corporais, né? Sim. E aí eu consigo metabolizar muito disso, mas a necessidade existencial, né, de buscar por essa vida, ele depende de algo mais. Sim, foi nesse conceito que eu pensei na criação do Corpo Vivo Emoções Livres, né? Que é um trabalho corporal em grupo, que a gente sempre trabalha o corpo e a raiva, o corpo e a alegria, o corpo e a ansiedade. É uma vez por mês que acontece e a gente trabalha o corpo. E eu percebo o quanto, porque quando o paciente vai para o consultório, ele seleciona o que ele vai falar. Ali no grupo, filtra, né? As relações acontecem e ali não é uma terapia. O que eu estou fazendo ali no Corpo Vivo é um grupo para você poder expressar suas emoções num lugar seguro, num lugar protegido. Lógico que é terapêutico, mas não é com essa visão de terapia. Porque eu faço terapia em grupo também. Eu convidei um professor de fora para vir dar terapia aqui. E nosso grupo é de 24 sessões e está até acabando agora. Então, assim, eu faço terapia há muito tempo. Mas o que eu fiz em grupo agora, o que acessou de forma tão rápida, porque cria-se um lugar seguro onde a minha história é vista, onde é como... Eu consigo também me identificar com a história dos outros, né? E reconhecendo a dor. Então, assim, às vezes aquela sensação que talvez eu não ia conseguir perceber, eu comigo, na relação com o outro eu percebo e falo, nossa, mas é isso. E acontece, Cláudia, nesses momentos de grupo, a pessoa liberar coisas que ela guardou uma vida inteira, nunca contou pra ninguém, e ali... Eu percebi isso no grupo de raiva. Quando as pessoas começaram a falar, uma pessoa que falou assim, nossa, eu não imaginei que as pessoas guardavam tanto. Porque a gente tem medo da nossa agressividade, né? E a gente não tem lugar seguro para expressar lá. E vai expressar no trânsito, em lugares que não cabe. Então, você tem um lugar potente para dizer não, não quero, não faz, não quero. E pôr limite e expressar, xingar, fazer. É um lugar potente, é um lugar protegido de potência. E quando a gente dá voz, tanto do desejo, quanto eu falo que eu quero e eu puxo, e eu sinto a força na minha mão, aí eu pego e vejo que eu não tenho força, então quanto que eu desejo isso realmente, né? O quanto que tá... Então, vai reconhecendo coisas que você só vai reconhecer na experiência, no fazer. Eu falo que é recuperar aquela energia que eu tinha quando ele era um espermatozoide e venci tanta coisa. O encontro dos espaço. Não. Eu fui escolhido ali. Eu não lembro agora exatamente, mas se eu não me engano, o quanto um espermatozoide caminha até o anidação. óvulo é a distância, para nós, fisicamente falando, é como se fosse a distância daqui até São Paulo. Sim. E ele vai... Um monte, né? Um monte. E eu tenho que chegar ali e fazer as minhas vezes. Essa energia existencial, né, de conexão. Já sou vitorioso por isso. Porque a hora que ele atravessa para dentro do óvulo, o óvulo fecha e ninguém mais entra. Você foi o escolhido. Essa energia vital tá pronta, agora é o que você queria. Aí você começa um segundo estágio existencial. E ele não para, porque quem morre, morre querendo viver. Sim, né? Sim. Mas a pandemia foi as pessoas que tinham mais medo, as que não estavam vivendo. Elas não estavam com medo de morrer, elas estavam com medo que elas não viveram. Porque quando você está vivendo, a morte chega, ela vai chegar para todos. Mas o pânico, o medo está muito ligado a não usufruir. Uhum. A não usufruir da sua vida. Gente, se eu morrer agora, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz... Então, a vida é agora. É hoje. Né? Amanhã, quando eu casar, quando eu tiver meu pai... Eu aprendi muito sobre isso. Esse tempo pode não chegar, né? Como não chegou para você com seu pai, né? Sim. Então, é exatamente isso. Quando a gente não sabe. É hoje. Para viver, para falar te amo, é aqui e agora. E quando é que isso começa a reverberar de uma forma tão profunda que ele se transforma em doença? E você vê as pessoas, por conta de um gesto que ela não consegue lidar, aquilo vira um diabetes, aquilo vira
Porque eu não sei se você acredita que sim, né? Para mim, boa parte das doenças são psicossomáticas. Todas. Né? A gente traz elas para dentro da gente. Todas, né? todas. Elas são, assim, um sinal também. Elas te sinalizam, elas conversam com você. Olha para mim. Eu tô aqui. Ela é oportunidade. Eu vejo a doença, às vezes, como oportunidade. Isso que eu falei do hipertireoidismo. Eu não tomo mais remédio e não tenho mais. Não tive durante engravidei super rápido, sabe? Não teve. Então, quer dizer, o que aconteceu? Um milagre, tudo, mas não, tem uma questão emocional que foi resolvida. É o equilíbrio, né, da alma e do ego ali, Sim. fazendo com que eu consiga existir em plenitude. Com certeza. Né? É exatamente isso. Então, esse encontro que a gente vai fazendo, por exemplo, a repetição. A pessoa está lá repetindo. Porque, assim, a defesa, quando você é criança, para você se estruturando, para você suportar, ela é importante, tal. Aí eu vou ficando adulto e não vou olhando para isso. Continuo adulto, vou para o meu trabalho e começo a fazer aquilo automaticamente. Eu caso, eu trabalho, tudo, mas tudo no automático. Uma hora o sistema falha, porque não tem mais espaço para aquilo acontecer. Eu usei toda a minha energia vital para reprimir todas as minhas emoções. Eu vou sucumbir. Vai ser uma doença, vai ser um conflito, vai ser... Então, assim, o joelho, a perna, sabe, as dores nas costas, não consigo me mover. E todo mundo sabe que é o corpo que a gente vai levar até o fim da vida. Por que as pessoas não se movimentam? Porque as pessoas, elas deixam acontecer. Eu fico assim, eu falo, gente, mas é o corpo. Como assim você não vai fazer aquilo que você quer? Então, o corpo vai te parar. Ele vai trazer a conta uma hora. A conta chega. Infelizmente, a conta assim, chega. Fala-se muito hoje, né, no suicídio, para você se suicidar, você não precisa tirar a vida em 5 segundos. Sim. Você, às vezes, vai fazendo isso num processo continuado. Que é um suicídio. Né? Às vezes, você faz isso em 10 anos. Não, eu não preciso de terapia. Eu não sei o quê. Eu tenho... Gente, eu acho que existem vários lugares, né? A espiritualidade, tem pessoas que vão para as crenças, que são todos lugares importantes que a gente precisa ir buscar. Cada um do seu jeito, você precisa ter os seus grupos, tudo isso contribui mais. Meu grupo do vôlei, meu grupo do futebol, meu grupo... Sabe, o grupo é muito importante, pertencer, mas a parte emocional, o autoconhecimento, ele te garante muitas coisas, né? Ele te garante recursos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falo que se eu não tivesse tido todos esses recursos, será que eu teria tido toda essa consciência para fazer tudo que eu fiz? Você está falando de um caminho onde você já passou. Exatamente. E então, falar da estrada onde a gente já passou é muito mais simples, né? Sim, é muito mais simples. Mas assim, eu fico pensando, né? Muitas pessoas falam, nossa, como você cria seus filhos sozinha, que não sei o quê. E aí você não tem rede, e aí... É cansativo, é exaustivo. Tem hora que você fala, nossa, para onde é a porta de onde eu corro? Que, sabe, tem o cansaço, mas tem muito recurso também, porque hoje eu faço acro-yoga, hoje eu faço dança, o meu corpo sente muitas coisas, ele tem muito espaço para o prazer, então eu consigo, e meu trabalho que eu amo também, né, fazer o que você ama, eu acho que é metade das coisas darem certo. Eu falo que é mais importante você gostar do que faz do que fazer o que você gosta. Sim. Né? E assim, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque as pessoas hoje estão com a falsa sensação de que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Não. Eu tenho que estar Tem momentos que você tá lá sozinha e fala, meu Deus, como vai ser? E isso é real. É real. A dor é real. A dor é real. E outra coisa, tem dia que é dia de não fazer nada mesmo. Sim. Né? Você quer deitar na cama e falar... Eu quero dormir a tarde inteira. E quando eu falo da atividade física, eu não falo da atividade física em si. Você tem que ir lá fazer uma atividade, você tem que fazer algo que movimente seu corpo. Isso. Andar de bicicleta, andar de patins, uma caminhada no parque. Coloque disponível para a vida. Que deixe você sentir seu corpo, a sua energia, respiração. Né? E falar, nossa... Porque, gente, os medicamentos, a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro para fazer o sistema funcionar.
Mas se você se movimentar, respirar... Você vai gastar muito pouco com isso. Você vai ter tudo isso quimicamente dentro do seu organismo. Então... O próprio organismo, ele se regula sozinho, da mesma forma que ele se desregula. Que ele sucumbe, que ele sucumbe colapsa. O próprio corpo, né? E você deve ter casos de ansiedade em vários níveis, inclusive síndrome do pânico, né? Sim. Como que o corpo, você trata o corpo nesse contexto? Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou se ela está tendo um pânico. Se ela está dentro desse processo de entendimento desse pânico, né? Sim. A linguagem corporal. Sim, primeiramente, eu vou falar de uma pessoa em crise. Por exemplo, me chama, você está aqui com crise de ansiedade. A primeira coisa eu vou te trazer por aqui agora. Põe os pés no chão, respira, sinta a sua respiração. Vou te fazer algumas perguntas para você se situar, que você não está naquele alarme do que está acontecendo. Trazer para a realidade que isso que está acontecendo aqui não é do agora. Então, eu vou trazendo essa respiração, eu vou trazendo essa consciência da presença, essa consciência para você sentir a força dos seus pés no chão, você ir estruturando corporalmente essa força para você sair dessa crise. Eu já tive pacientes que tiveram crise dentro do meu consultório. Dentro do consultório? Dentro do consultório. E essa primeira coisa para você ter calma. Meu filho já teve, né, crise de ansiedade. Minha filha teve síndrome do pânico com 11 anos, 12 anos. Quer dizer, você fala, meu Deus do céu. Meu filho também, essa mesma idade. E é real? Sim, ele perdeu o pai, ele tem uma dor já, tem que estruturar uma dor. Então, mas eu cheguei na escola, tava todo mundo meio apavorado, tudo, mas eu cheguei, segurei na mãozinha dele, mamãe tá aqui, tá tudo bem, vamos... Então, assim, o tom de voz, como o sistema límbico, o sistema assim, o sistema nervoso, ele vai entender aquela voz calma, aquela voz autorreguladora, aquela voz que vai trazendo um contexto, o ritmo, a respiração, tudo isso vai trazendo contorno, vai trazendo holding, vai trazendo um acolhimento. E é muito complexo isso, né, Cláudio? Porque as pessoas que não estão acostumadas a ver uma crise de pânico, dá medo. Não só dá medo, mas ela apavora mais ainda a pessoa, porque ela quer socorrer. Ai, meu Deus, você está morrendo mesmo, né? E a pessoa chega, às vezes, no pronto-socorro, não tem nada. Sim. Não, aquilo era só né? Porque aí o seu medo ativa o meu medo, Sim, que ativa o medo do em cascata, outro. né? Sim, aí todo mundo vai ativando o medo, vira um turbilhão, né? O que é? Como é que chama quando a gente tem medo? Fobias, né? As fobias. Gente, eu tenho tanto medo de tantas coisas dentro de mim, mas eu não posso ficar com esses medos o tempo todo. Aí o que eu transfiro? Transfiro pra barata, coitadinha da barata. Eu morro de medo de barata. Mas eu não posso ficar com os medos dentro de mim o tempo todo. Eu canalizei para um lugar. E a coitadinha tem que dar conta. Então, assim, é isso que a gente faz o tempo todo. Cada um vai canalizando dentro. Mas quando vai ficando muito e você não vai aliviando, rompe. E aí eu não sei mais o que é realidade do que é aqui agora, do perigo que está acontecendo de fato ou do perigo que é antigo. E eu falo muito isso, né? As pessoas que não conseguem trazer isso para a terapia, levar isso, pode trazer uma doença muito mais... Aí vira doença. Sim. Aí o sintoma vira doença. E hoje nomear uma doença está tão fácil, né? Não, todo mundo quer um diagnóstico, né? Eu sou TDAH. Aí eu meu TDAH é isso, meu não sei o que é isso. E aí todo mundo... Não que não exista, né? Hoje o número de autistas, o número que está acontecendo, e aí vem um monte de explicação, né? Que não vamos entrar nisso, mas sobre por que está nascendo tanta criança, onde está essa desconexão, por que as pessoas estão... Existe uma desconexão muito grande. Porque é um aumento brutal de casos diagnosticados hoje e cada dia que passa... Você não ouvia falar criança tendo crise do pânico, criança tendo ansiedade. Hoje é muito comum. Então, está muito fragilizadas crianças, às vezes a superproteção ou a desproteção, ou a coisa do consumismo, né? Eu te dou tudo, vou te dar tudo que eu não tive. Mas é isso que a criança está precisando? Tudo que você não teve? Você não está olhando para a criança, está olhando para aquilo que você não teve, né? Então, a criança, ela precisa do olhar, do cuidado.
E aí, por exemplo, aí eu volto pro meu caso. Eu tenho que cuidar dos 2 filhos sozinhos. Talvez, se eu tivesse estruturado uma família, meus filhos teriam um outro olhar. Eles teriam muito mais de mim do que eles têm hoje. Mas essa é a realidade deles. E eles vão ter que lidar com essa realidade. Então, eu tento estruturar no sentido de eles criarem potências dele. E é a criança que sofre um trauma e ela reconhece, e ela tem espaço para externizar, para chorar. Ela vai criando uma força diferente. Ela vai se virando. Eu percebo isso nos meus 2 filhos. Eles se viram dentro do... Mas, com certeza, vão precisar de terapia, vão precisar de um monte de coisas que eu acho como todo mundo. E todo mundo, né? Porque acho que se quebrou muito o estigma da terapia, né? Mas eu sempre falo o seguinte, e você, a gente conversou um pouquinho antes, você tem uma visão sistêmica muito forte, né? Sim. E não tem jeito, a gente é fruto de um movimento que envolve não só a minha história, mas a história de outras pessoas. Sim. E eu só olho para adolescentes se o pai e a mãe vier para terapia junto. Sim, eu não atendo mais crianças justamente por isso, né? Porque como se você pegasse o peixinho, cuidasse e voltasse para água contaminada. Exatamente. Não adianta você olhar, você tem que olhar para a origem. Sim. De onde veio ele? O que aconteceu? Por que está acontecendo aquilo? E sem julgamento, né, dos pais, porque os pais também estão aprendendo. Estão aprendendo. Como os nossos estavam aprendendo, nós também. E garanto que todos os pais queriam o melhor. Claro, né? Não tem certeza, né? E fizeram achando que era certo, né? Agiram instintivamente com o que aprenderam também, vindo dos próprios pais, né? E dentro desse contexto que eu acho que hoje o adolescente está muito diferente da minha geração, né, da sua e de tantas outras, por conta do uso da tecnologia, né? Sim. E como que você tem visto isso nesse espectro da psicologia corporal, né? Onde você... Porque não tem jeito, o celular mostra no corpo, né? Sim. Desde do jovem que está ficando corcundo, até a perda de visão e tantas outras coisas. E a desconexão, né? Mesmo, né? Quando você vê que está lá com o celular, fazendo isso, fazendo aquilo, tá junto, né? É como se fosse o objeto intermediário, né? Antes era a naninha, agora os adolescentes tudo com o celular. Mas por isso que é necessário, eu trabalho com ensino médio e a primeira coisa que eu falo é que esporte estão praticando, onde estão sendo os encontros reais, ao vivo. Então, se estão acontecendo de fato, se estão acontecendo. Né? Na minha casa eu proponho muito isso com a minha filha, ela traz os amigos. Então, assim, as relações precisam estar acontecendo. Se seu filho fica isolado, se ele não... isso adoece. Isso adoece. Então, procurar trazer os jovens, por exemplo, todo mundo fica focado, né, no vestibular e tal. Gente, o vestibular é um processo, é um ritual de passagem, mas quem você vai ser para a sua vida é o mais importante. Então, assim, eu trabalho com projeto de vida, no primeiro ano a gente trabalha autoconhecimento, o segundo ano a gente trabalha o eu e o social, e o terceiro ano a gente trabalha o eu e o trabalho. Isso faz parte das técnicas? Projeto de vida? Não, projeto de vida eu fui convidada para assumir essa disciplina, porque geralmente são professores que assumem, mas eu acho que é a cara de um psicólogo, que eu dei com certeza, contorno e eu levo o corporal. Então eu ponho esses meninos para andar, para caminhar, para gritar, e eu estou fazendo um processo agora com o terceiro, que está se encerrando, e a gente está fazendo um projeto de um falar para o outro. O quanto cada um sente, sabe? Como se cada um pudesse falar dos seus sentimentos, das suas emoções com o outro. Se abrir com o outro, né? Então, um tá falando... Sabe gesto de amor? Uhum. O quanto você foi importante, o quanto... Então, eles estão se reconhecendo no grupo. Quantos adolescentes estão fazendo isso? A escola, vivendo nisso, ela é antroposófica, ela traz esse olhar e essa oportunidade de e tem aquele negócio, tudo tem a pessoa certa com quem eu possa dividir. E, às vezes, o que eu preciso agora é alguém que esteja vivendo o que eu estou vivendo. E é um amigo de escola mesmo, com 15 anos de idade, ele tem que ouvir. E aí eles falam, eu não aguento mais chorar, você não vai vir de novo. Não, chorar é bom, chorar.
E muitas mães vêm falar, nossa, o que você fez pro meu filho lá? E, sabe, aí eles querem fazer terapia. Eu falo, não dá para fazer tudo junto, mas... E você conseguiu levar o corporal para lá? Sim, e eu levo não só para eles, como para as professoras de educação infantil. Eu faço trabalho com elas, porque elas precisam reconectar com as crianças delas, para elas acessarem as crianças. Então, assim, é um trabalho pró-saúde, é profilaxia. Ô, Cláudia, o que são essas técnicas neo-haitianas? Muitas pessoas entram lá na clínica, né, ver neo-haitianas, reikianas. Não, Reich foi outra pessoa. Reich foi um médico psicanalista que teve essa sacada aí que trouxe o corporal, sabe? Que aquilo que eu falei, saiu do divã para o levantar pelo corpo e ele descobriu a couraça, que acho que você vai até falar. A couraça. Eu vi aqui, a couraça muscular. Que são as tensões que você vai definindo ao longo da sua vida, né, na fase do desenvolvimento. Os nãos, os choros que não foram. Então você vai tensionando o corpo. O corpo vai se defendendo e vai formando. Então, assim, eu tenho um peito mais rígido, isso é uma couraça, que você pensar nos anéis, né? Nos anéis de tensão, que é o ocular, que é o oral, que é o cervical, que é o peitoral, diafragmático, abdominal e sexual. Cláudia já deve ter me lido aqui, viu, gente? Isso aqui é um scanner, viu? E aí você traz todo esse... Então, assim, a terapia vai flexibilizar essas tensões para o fluxo de vida acontecer. Então, assim, para respiração, para tudo. E nesse processo eu consigo descobrir de onde vêm essas tensões. Sim, porque muitas vezes, né, porque existem as fases do desenvolvimento, né? Esquizoide, oral, anal, sexual. Então, que assim, é lá de Freud, lá. Zero a tantos anos. Então, assim, quando eu nasci, se essa mãe estava deprimida, se essa mãe estava não sei o que... E aí eu fiquei sozinho, eu tenho que ir pro meu mundo interno. Na oralidade, essa mãe estava atento à minha necessidade de mamar ou não. O bebê chorava, eu vou lá e ponho o peito. Eu não olho para a necessidade do bebê. Será que é xixi? Não, eu vou... E são todas coisas que estão na memória corporal, e eu não sei, né? Sim. Tá lá no fundo da minha alma lá e você está funcionando, você aprendeu a se defender de um jeito. E essas técnicas, elas fazem isso reverberar para fora. E na medida que eu entendo... Sim, na medida que, por exemplo, eu vejo que você tá um menino rígido tal, e tem dificuldade, você trancou o coração, medo de ser traído, medo de ser... E aí eu vou afrouxando aquilo. Quando você consegue sentir o amor, sentir o quente, é uma transformação... Gigante. Você não deixa de ser, você não perde todas as suas defesas. Aquilo que a gente está falando de Foi curar. A forma como você... Você se estruturou. Não, você começa a usar essa energia. Flexibilizar. Que é o que te põe vivo, mas de forma equilibrada. Sim, você fala assim, nossa, vou atuar, Por exemplo, eu tenho um relacionamento, aí eu levo toda a minha carência para ele. É uma carência infantil, mas você tem que me dar isso. Gente, ninguém tem que dar nada para ninguém. As pessoas precisam se nutrir enquanto adultas e tá com o outro. O outro não tem, vou te fazer feliz. Isso não existe. Quem precisa se fazer feliz é você. É aquele negócio, a carência pode existir, mas ela tem que estar equilibrada no sentido de você olhar para aquilo e falar assim, eu não sou 100% autossuficiente, eu preciso do outro. Mas não de tal maneira que eu só existo se eu ficar nesse campo. Compartilhar com o outro, mas dois adultos que se sustentam. Isso, é um olhando para o outro com maturidade. Tipo, agora você não, equilíbrio, não me ama, você não sei o quê, aquela cobrança o tempo todo, que é quando a gente está adolescente, quando a gente começa, mas o mundo adulto precisa se estruturar. Onde que eu preciso atrás da minha satisfação real? E assim, eu sempre brinco com os adolescentes primeiro, né? Que é uma pizza. Você tem a família, eu tenho meu trabalho, eu tenho as relações, eu tenho aquilo que eu acredito, eu tenho, sabe, meus propósitos. Eu preciso nutrir todas essas fatias. Se eu pego minha vida e ponho numa fatia só, tipo relacionamento, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais meus propósitos, quero ficar 24 horas amando, vai falhar. Se essa pessoa vai embora, como que você vive? E assim, né, Cláudia, tudo muito equilibrado, porque às vezes a pessoa tá aqui ouvindo a gente e fala assim, mas eu não sou carente.
mas também acha que é autossuficiente, que não vive que vive totalmente independente do outro. Ah, também não. Né? É na relação. Como eu não preciso de ninguém para viver, né? Nunca se põe vulnerável pro outro, não. Isso é o que você chama de couraça Sim. muscular, né? Sim. Aí eu me defendo, não preciso de ninguém, não sei. Nós precisamos sim, a gente precisa se relacionar. E eu preciso... E é isso, enquanto adultos, no relacionamento, eu preciso dizer qual é a minha necessidade. Quebrar essa couraça que você fala. Eu queria que você ficasse mais comigo, mais tempo comigo, eu sinto... E falo sobre mim, eu falo, você não tem tempo pra mim, você nunca tá comigo. Não, eu falo de mim. Eu me sinto... Então, eu gosto da sua presença. O outro, às vezes, nem sabe qual é a minha necessidade, porque só o bebê que a mãe precisa adivinhar o que o bebê tá passando. Fora isso, gente, a gente precisa falar. Eu necessito disso. A forma como... Aí acho que vem justo o que você falou, né? Até a forma como eu verbalizo, que é uma linguagem corporal e a linguagem propriamente dita da fala, ela diz muito do que eu tô passando. Né? Sim. É uma leitura muito profunda, nossa muito senhora, profunda. Né? Mas você também vira um scanner, né? Como eu falei, né? Não, eu procuro não trabalhar fora. Você tá me analisando? Não tô analisando. Mas dentro do trabalho profissional você tem que fazer isso, mas né? Mas tem algo assim, não é mais uma mulher ingênua. Não tem como ser ingênuo. Certa coisa você vai saber se essa pessoa é mais ecto, se ela é mais meso, se ela é mais endo. O que eu digo? Se ela é mais racional, se ela é mais emocional, se ela é mais fazedora, se ela é mais... Então, sim, você vai percebendo como ela funciona. E o grande objetivo é integrar essas coisas. Se eu sou uma pessoa muito emocional, eu preciso construir mais a realização, a ação. Então, eu preciso começar a me movimentar, sair da minha zona de conforto, que... céu, que coitadinha que eu sou, eu saio desse lugar. E não é só isso. O emocional é a pessoa que ela tem afetividade, tem coisas boas, não é? Quando a gente fala disso, não é um aspecto ruim só. Porque a pessoa que é muito ecto, ela é super criativa, ela é super, conectada com a arte, tudo. Mas se eu conseguir integrar aquilo que me falta, eu vou ficando muito mais cheio de recursos, né? Eu vou ficando muito mais... Você citou um termo que... bioenergética. O que é essa análise bioenergética? É um exame? Não. Análise... O que é isso? Porque assim, o Reich, ele trouxe o Reichiano, né? Os Reichianos. Essa visão do corpo, da couraça muscular e dessa energia de vida que temos no corpo. O Lowen, o Alexander Lowen... Tô apaixonado no Reich. O Alexander Lowen veio e trouxe a análise mais profunda. Ele pegou a teoria do Reich e evoluiu. Que aí ele fez análise das personalidades. Se você é mais esquizoide... Hoje em dia, quando era lá atrás, era bem catártico, né? Você vai trazer a raiva, você vai trazer a alegria. E hoje não. Hoje é a nova bioenergética. Então, ela é energética, mas ela é mais sutil, ela é mais com significado, ela é mais cheia de neurociência, assim dizendo, né? Eu consigo ter essa visão forte, porque visão... eu integrei várias coisas, eu integrei a biossíntese, que ela é mais sutil, e integrei a biosistêmica também, esse olhar para o todo. Então, assim, eu sempre estou buscando essa integração, que as três falam da mesma coisa, mas de formas diferentes. E a principal proposta dela é o quê? É liberar esse conteúdo, essa energia reprimida e trazer para a vida. Então, assim, o máximo... Usar essa força para o positivo da sua vida. Porque você não consegue tirá-la dentro de você. Não, você libera. Por exemplo, se eu tô com couraças aqui, e aí eu vou trabalhando na terapia, eu vou flexibilizando. Então, quanto mais essa respiração ela aprofunda e ela circula no corpo inteiro, mais saudável eu fico, mais cheio de vida eu fico. Então, assim, eu tenho mais espaço para o prazer, porque as pessoas ficam conectadas com drama, com problema. E aí elas alimentam o drama e aí elas ficam envolvidas. Se eu for fazendo disso da minha vida vai ser um drama mesmo. É aquela dor de garganta que vem quando eu não falo aquilo que eu preciso falar. Sim. Ou que eu não faço a digestão daquilo. Das emoções, da raiva. Eu fiquei com raiva, muita raiva de mim, mas eu engulo aquela raiva.
Como? Seu corpo Ele sentiu. engoliu, né? Porque se ele fica falando 24 horas, porque ela ainda tá aqui, né? Geralmente as pessoas falam assim, eu tô engasgado, né? Gente, eu amo... Quem vai ficar doente de você? Eu amo aquele filme Divertidamente. Nossa, perfeito. Amo, porque eu consigo ver eles tudo lá dentro, trabalhando daquele... Aquilo é neurociência purinha, né? Se você não dá espaço pra tristeza, ela vai te cobrar, você não dá pra alegria. Se você não aceita a tristeza, como que você vai vivenciar? É como se você estivesse num navio maravilhoso, num transatlântico, mas você estivesse no porão. Você não vai ver a dor, mas você também não vai ver o bom, você não vai ver a natureza. Você não vai... essa dualidade é o equilíbrio da vida. Eu preciso sentir tristeza, porque os meus momentos de felicidade sejam mais E aí, qualquer pessoa que tá triste hoje, você já fica, tá deprimida, tá não sei o que. Gente, a tristeza... A gente não pode ser triste. Tem o direito de ser triste, né? Nossa, a criança, ai, tá tristinha. Vai brincar, vai não sei o quê. Gente, o que tá... Dá um espaço pra chorar. A rede social que hoje... Chorar é fraco. Chorar é fraco, só mostra a felicidade, né? Eu só consigo... O Instagram, né? Não, o Instagram, você vai lá, pega a vida da pessoa e fala, meu Deus... É o recorte, gente. Ninguém vai ficar postando lá, tô muito mal hoje. Né? Tem algumas pessoas, né? Mas você não vai ficar postando isso. E é lógico que você tem um dia ruim, e é lógico que aquilo é um recorte do seu dia, mas que você teve outras coisas que aconteceram. Então, a vida é você pulsar. Eu acho que é isso que é a bioenergética. A bioenergética é pulsação. Sabe, quando você chegou no morreu. Então você tem que pulsar. No bom, no e ruim. Entender o que cada um desses picos de energia, seja de alegria, seja de tristeza, estão querendo dizer para mim, Sim. né? Seja no corpo, né? Na dor que vem. Você vê na hora uma pessoa que está em contato com a vida. Você vê no corpo dela. É verdade. Você vê às vezes uma menininha novinha, linda. E, gente, tá faltando... E você? Tá faltando vida. Ela, sabe... Não ter expressão, não saber qual que é o seu propósito, não saber qual que é o seu posicionamento na vida. Eu acho que isso que vem do Instagram, né? Hoje você precisa ter seu posicionamento. Gente, posicionamento, eu acho que na autenticidade, é você trazer autenticidade naquilo que você é. E hoje, quantas pessoas conseguem ser autênticas? Porque é difícil, não é fácil. Eu acho que, nesse caso, a dor contribuiu muito para esse meu caminho. Porque talvez, se eu estivesse lá, talvez não descobriria muita coisa que eu descobri, porque eu precisei passar por isso. Ficar sozinha, ter que resolver tudo sozinha, ter que pensar, quer dizer, eu sou arrimo de casa, eu sou a pessoa que faz isso, sou isso, aquilo. Então, tipo, hoje eu entendo até os homens. Eu falo, gente, os homens querem chegar em casa e querem entrar para a caverna deles. Eu quero entrar para minha caverna. E as mulheres, às vezes, não... Hoje todo mundo trabalha, né, gente? Hoje não entendi. Mas isso estou falando da questão do masculino, do feminino. E é muito difícil para o outro, porque geralmente, né, a mulher está ali junto com o homem e a biologia dela é totalmente diferente. Sim. Né? E a biologia do homem é diferente. É muito mais... E eu percebi que eu fiquei muito mais yang depois também. Que às vezes eu preciso ir para mais para o meu feminino, mais para o acolhedor, mais para o vulnerável. Que é importante a gente... E me fala uma coisa, você quando a pessoa passa pelo seu consultório, não é só lá. Existe um trabalho para fazer em casa. Você passa alguns exercícios bioenergéticos, assim... Muitas vezes a gente faz isso dentro do consultório. Por quê? Porque os exercícios bioenergéticos não são só exercícios. Se não estiver num lugar seguro, se não tiver o contexto, a conexão... O papel do terapeuta é muito importante como guia. Muito importante. Então, às vezes eu falo, vai se movimentar, respira, põe os pés no chão, ground põe os dois pés paralelos, flexiona os joelhos, fica em pé e sente a força do seu corpo, a sustentação do seu corpo, né? Isso, por exemplo, por um caso de crise de ansiedade, que a pessoa está sozinha, você não vai estar ali, Você põe as costas na parede, quer dizer, traz uma sustentação, traz a presença, mexe, toca suavemente o seu corpo, sabe? Você vai ativando o seu corpo. Isso, mas o contexto que acontece esse exercício é no processo terapêutico e no grupo. No grupo, eu trabalho muitos processos dentro de você ir atrás da expressão da sua existência. Então, o grupo e as pessoas que estão fazendo, elas falam tanto que mudou. É o que você falou com os jovens, né? E acho que ali é, vamos falar, pulsação assim, a milhão por hora. A milhão.
Uma É energia... diferente, é diferente. Tem vários projetos dentro da escola, o projeto Vejo Você, quando os jovens também precisam acessar e ter empatia pela dor do outro, sabe? Que acontece os bullying, tudo. É muito difícil, porque parece que um monte de gente acuada, com medo de ser atacado, ataca. Então, é construir um social, um emocional saudável, dentro da estrutura do desenvolvimento. E quando a pessoa libera essa energia, Cláudia, e coloca qual que é a narrativa dela nesse processo de descoberta? Como que a pessoa diz para você, nossa, como isso é libertador? Nossa, uma paciente falou, gente do céu, como eu me vejo, ela consegue ressignificar a dor, né? Ou coisas simples, por exemplo, ela tinha um vício lá em organização, tudo. Ela fala, gente, como isso não tem mais sentido para mim? Como aquilo me roubava energia? Como aquilo ocupava o lugar de uma existência? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, como assim eu não sei o que eu gosto? Eu não sei. Ou pacientes que mudam de carreira, sabe? Tipo... Esse é o risco de você fazer terapia. Você vai descobrir que você está fazendo muita coisa que não está fazendo bem para você. Sim. E que você vai ter que se libertar. E tem um preço, né? Muitas pessoas falam assim, entrou para terapia e separou. Gente, terapia não separa ninguém. Não. O que a gente trabalha é a pessoa voltar para o potencial dela, para a autenticidade dela. E talvez dentro disso ela vai encontrar que aquela relação não significa mais. Mas terapeuta nenhum, nem tem que palpitar sobre isso. Não, e outra coisa, muitas das vezes, Cláudio, eu vejo muito isso. A pessoa fala assim, entrou pra terapia, largou. Ia ficar mais 10 anos e ia largar do mesmo jeito. Sim. Você ganhou 10 anos de vida, deixando o outro viver, porque você também tá aprisionando alguém. Sim, e eu trabalho muito com advogado do diabo, né, nas relações. Quando uma esposa chega e fala, porque meu marido fez isso, faz aquilo, Tá. O outro tem uma ação. E qual é a sua responsabilidade dentro disso? A gente precisa trabalhar. Eu fui casada. Hoje eu percebo isso da relação, né? Qual foi a minha parte que contribuiu para isso? Sair do papel de vítima. Vítima não chega a lugar nenhum. Não. A gente precisa se autorresponsabilizar. É o governo, é não sei o quê. Não. Qual que é a sua responsabilidade dentro do contexto que você vive, que você... Ou onde eu permiti que fizessem isso comigo, né? Porque fizeram isso comigo. Não, mas onde foi que eu permiti que fizessem isso comigo? Né? Tentar entender a complexidade disso pelo âmbito do meu modo de existir. Né? Sim. E me fala outra coisa. A gente conversou um pouquinho sobre constelação, e constelação é uma das coisas que eu adoro. E existe várias nuances. Né? A constelação hoje é uma terapia, não sei nem se... Eu não gosto de chamar terapia. Uma abordagem. Eu nem chamo de abordagem, eu acho que a constelação é uma ferramenta. Penso a mesma coisa. É uma ferramenta para ser usada, talvez, em oportunidades adequadas com pessoas que sabem fazer. Exatamente. Né? Você sabe que, às vezes, com o meu paciente... Eu faço, sabe, as âncoras sistêmicas. Sim. Às vezes eu faço esse olhar sistêmico, às vezes eu pego o bonequinho e dou um olhar sistêmico, mas eu não faço uma constelação. Porque na relação que eu tô ali com o meu paciente, ele já tá numa relação fragilizada de cuidado. Então, assim, eu não posso direcionar, eu penso que direciona, que faz... Então, quando eu prevejo a necessidade realmente de reorganização sistêmica, eu chamo o Homero, ele faz online e eu faço com o meu paciente. Olha que legal. Porque é uma pessoa que eu acredito muito no trabalho sistêmico. Conheço muito o Homero, é uma pessoa espetacular. Eu acredito muito no trabalho sistêmico e aí eu assisto a constelação acontecendo e aí, gente, o processo aprofunda muito. Mas é como uma ferramenta. Ele vai desbloquear algo ali que a gente vai ter muita coisa. Então, esse paciente vai ficar amparado. Ele não vai só lá fazer a constelação e ele vai ter que lidar com aquilo. A gente vai trabalhar cada detalhe que foi vivido ali, sabe? E eu sei que a constelação tem algo, a gente precisa deixar a coisa quieta, tudo... E precisa mesmo. Tem algo sistêmico que precisa entender, compreender e ficar... E que talvez nem diga a respeito. Nem diga a respeito, mas tem coisas que abrem o sistema. E que aí você vai trabalhando para aprofundar aquele lugar, tipo...
tem que desistir, às vezes, do lugar desse amor que você não vai ter. Não vai ter, não vai vir. Para de ficar tentando, para de ficar repetindo, para de ficar reproduzindo. Esse amor você vai ter que dar para você mesmo. É você. Então, existem faltas que não vão ser preenchidas. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Ou que você também não vai dar conta de preencher, né? Porque às vezes a pessoa está numa relação onde ela não consegue dar, né? Que é uma das coisas que a constelação fala muito, né? Que é o equilíbrio do dar e receber. Sim. Né? E eu não consigo estar disponível para dar. E aí a relação vai se perdurar, talvez, por mais sei lá quanto tempo, mas ela vai acabar num modo cada vez mais traumático, né? Porque aí, quem não está recebendo também precisa se responsabilizar, né? Sim. Falar, eu não quero ficar numa relação onde eu não receba. Exatamente. E aí é sua responsabilidade. E não é cobrar. Não, porque o outro não tem que ser aquilo que você quer que ele Exatamente. seja. É simplesmente assumir. Eu não dou conta disso. Sabe aquilo que eu dou conta e eu não dou conta, sabe? Nas relações. Você precisa ver na relação o que é prioridade para você e o que não é. Eu já vi situações, Cláudia, que é assim. A pessoa cobra que o outro não faz. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não permito que o outro faça. E aí eu cobro aquilo que eu não autorizo o outro a fazer por mim. Gente, isso acontece muito, principalmente na questão, assim, quando o casal começa e aí eles começam a se afastar dos amigos, aí vão perdendo a individualidade. Muitos não deixam você fazer porque eu não quero que você faça, e aí eu não faço porque eu não quero que você faça. E aí eu vou perdendo de mim mesmo, eu vou ficando frustrada, e aí a minha frustração eu jogo em você porque você não deixa eu fazer. É uma loucura. Ou um só quer que o outro viva aquilo que o outro gosta. E aí eu anulo o outro para que eu possa existir. E a gente não muda ninguém, né? Não muda ninguém. E vai cada vez mais. E aí a gente vê essas separações que acabam virando quase que quando não termina de forma trágica, né? Sim. Então, a constelação, eu acredito que essa visão sistêmica, ela é muito importante, né? Sim. E em outras frentes principalmente também. Pela organização, né? Filhos precisam ficar no lugar de filhos, pai e mãe no lugar de pai e mãe. Se cada um ocupa o seu lugar, nossa, isso já evita. O sistema já vai trabalhar mais organizado. Reorganiza já. E como que a gente faz isso rápido, né? A criança percebe a força dela ali dentro daquele sistema e, tipo, quer salvar os pais, né? Eu percebo meus filhos tentando, às vezes, fazer isso nesse lugar, né? Nossa, minha mãe não... Não, o adulto aqui sou eu. Então é difícil às vezes. E é os dois lados da moeda, né? Porque às vezes acontece dessa substituição de papéis acontecer do filho e o pai aceitar, e a mãe aceitar também, né? E se sentir confortável. Quantas mães falam, eu tive filho para eles cuidarem de mim, dei tudo para você, agora você tem que dar para mim. Gente. Antigamente falava, você precisa ter uma filha mulher para cuidar de mim. Não. Né? Filha mulher. Gente, não, e você quer uma melhor satisfação para um filho? É uma mãe e um pai satisfeitos. Se você está conectado com o seu propósito, é isso que eles vão ver. Nossa, eu posso me conectar com o meu propósito, que tá tudo bem. E não agora uma mãe que é insatisfeita, que não olha para ela, que não tem espaço para ela, que está sempre deprimida, que está sempre reclamando. Como filha, eu vou viver a minha vida? Como eu vou me permitir seguir, ser feliz? Eu me escondo, né? Eu sou feliz ali, ó, um pouquinho. Mas eu não deixo isso acontecer. Cláudia, você já se pegou casos, assim, por exemplo, do paciente chegar para você no consultório e você olhar, entender a dor, entender o problema e falar assim, eu não sou o profissional Já. para te atender. Já. Eu não posso te ajudar. Já. E aí? E isso acontece, porque tem coisas que não vão, sabe? Muitos, por exemplo, tem pacientes, quando chegam já e trazem a responsabilidade pro terapeuta, tipo, você tem que me salvar, que não sei o quê. Hoje, ou salvar meu filho, né? Ou salvar meu filho. Hoje, nesse lugar, assim, eu tenho muita experiência no consultório. Graças a Deus, meu consultório não tem horário. Então, assim, eu vou encaminhar, porque não vai ser bom para ele, não vai ser bom para mim. Então, assim, mas
Foi raro, isso aconteceu uma vez. Se eu te falar que aconteceu nesses 25 anos, mas assim, tinha outras coisas também, outras demandas. Às vezes uma pessoa que me conhece, próxima, quer que eu atenda, e aí eu falar não, que não vou atender por conta... Até por uma questão ética, por uma questão ética, tudo. Então, isso eu trabalho muito, a questão ética de os pacientes são livres, essa coisa de você não pode parar a terapia, que... Não, sempre, assim, existe um processo, eu preciso dizer onde você parou, mas eu nunca vou te aprisionar para você ser meu paciente. Não, se você quiser parar, é a hora que você quiser, a hora... Eu acho isso importantíssimo, autonomia e liberdade dentro da clínica, sabe? Essas terapias que, não, você não pode parar por causa disso. Existem várias coisas inconscientes, existe resistência, que muitos pacientes não se entregam e tudo mais. Mas aí é responsabilidade também dele, né? Eu vou, você trabalhou isso, precisa trabalhar essas questões, mas tudo bem se você não está disponível agora. Às vezes a pessoa não quer olhar, né? Sim, é o tempo dela. Então, porque ela está muito fragilizada. É fácil se fosse pensar, né, de manipular alguma coisa. E não, essa questão da liberdade é que eu mais prezo, que as pessoas precisam ter, liberdade de escolha. Ô, Cláudia, bom, nós vamos deixar chegar no final, porque senão vamos ficar aqui até de noite. E vai, tem assunto, hein? Ainda mais que a gente entrou num assunto aqui que faz uma conexão muito grande. E assim, essa multiplicidade de terapias, e quando o profissional consegue, de forma equilibrada, usá-las, eu acho que é um recurso que tem que ser usado. Né? Inclusive, né, os produtos fitoterápicos que vêm para ajudar. Eu uso muito óleo essencial para foco, para dormir, para relaxar. Eu não indico mas eu indico profissionais que tem essa... porque eu falo assim, tem que entender desse tem muito desse movimento às também, vezes, né? Para chegar no psiquiatra, na medicação, na farmacológica, tem que estar muito desestruturado. Não que eu sou contra, mas assim, eu vou acessar todos os outros recursos antes. Os elementos da natureza, eles vieram de onde tudo vem, que é da terra, desse campo que a gente vive. E cada vez mais o óleo essencial é uma coisa que... E eu falo até não só dos óleos essenciais, mas todos os produtos fitoterápicos, né? Eu uso a berinjela, né, para controle de colesterol, e assim, funciona, gente. Né? Funciona. Eu trato meus filhos com homeopatia, com coisa. Pois é. Sempre... Agora, não que eu não vá usar um medicamento, um fármaco de laboratório, numa necessidade, mas você tentar usar isso no dia a dia, até de forma preventiva, né? Principalmente de porque forma a sua preventiva. terapia é justamente isso, né? Se eu trabalho para profilaxia. É a mão de duas vias, né? Se eu cuido do corpo, eu estou cuidando da minha alma. Se eu cuido da alma, eu estou cuidando do corpo. Sim. Tudo que vai e volta. E é assim, né? A gente está aqui, a última coisa que nós vamos deixar é o corpo. Sim. Né? E se eu não tiver corpo, não tem como existir. Saúde, eu acho que a gente muda qualquer coisa, mas a saúde a gente não muda, né? Se você está sem saúde física, com o que você faz? Você não está aqui trabalhando, você não está fazendo nada. Gente, a saúde é o mais importante, emocional, física. Porque a pessoa que está, às vezes, ela procrastina ou ela não tem força, ela não tem energia para estar, para usufruir, para sentir. Viver plenamente, né? Sim. Você imagina só, eu chegar num estágio que eu não posso viver plenamente, eu não consigo existir plenamente. Isso é uma coisa... E em função do corpo. Sim. Né? Porque é a matéria que me coloca aqui. Sim, né? sim. Nós somos a união das duas coisas e não tem como dissociar uma da outra. E é a extensão do Você outro. não vai comprar um corpo novo daqui 6 meses, 1 ano, entendeu? E se você não amadurecer também emocionalmente, não amadurecer também, as coisas também não. Você vai adoecer de alguma forma. Então é caminhar juntos. É você se cuidar de todas as formas. E a natureza está aí para dizer isso. E até quando a gente vai para a natureza, né? Quando a gente vai para o campo, aquilo restabelece. E a maioria das pessoas, às vezes, fogem disso. O pé no chão. Nossa, fogem disso para não encontrar. Sim. Não encontrar consigo mesmo. Relaxar, né? Porque você vai relaxar, você vai baixar o sistema de defesa
E, meu Deus, o que pode vir por aí? Aí o sistema de defesa fala assim, nossa, mas tem muito mosquito. Sim. Né? Vou ter que andar. Nossa, tô suando, com dor nas pernas. Ô, Cláudia, deixa uma mensagem para esse público que nos ouviu hoje e que precisa enxergar o corpo como algo muito mais profundo do que 2 braços, 2 pernas. Eu acho que a biossíntese, né, a integração da vida, né, ela fala. Eu acho que é isso, você integrar, você integra e reconhece os sentimentos do seu corpo, as emoções do seu corpo, os recursos do seu corpo com o seu psiquismo, com o seu emocional, você tem uma grande potência, uma potência de vida, sabe? E aí você tem espaço para as 2 coisas, para o prazer, para sentir o prazer, né? O prazer de estar vivo, o prazer de saborear uma comida, o prazer... Porque a gente fala prazer, você pensa numa super viagem. Não, gente, é o prazer do aqui e agora, de todos os dias. Então, reconectar com essa vitalidade e essa potência do corpo, elas é vida realmente vivendo, né? Não é uma vida sobrevivendo. E é aquele negócio que falou uma coisa que é muito verdade, né? Às vezes, os momentos mais simples, os lugares onde tinha banho quente, menos recursos, são os lugares que eu consigo me lembrar, de fato, que vem primeiro na minha mente, né? E às vezes as pessoas não conseguem valorizar isso. Banho de chuva, que você pisou descalço. Meus filhos brincam na chuva até hoje, são essas coisas, essas memórias. É isso que a gente leva, né? É isso que a gente Cláudia, leva. muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, adorei te conhecer. A gente vai deixar o contato aqui da Cláudia, gente. Pelo jeito não tem horário, mas, né, quem sabe, né? 16, assim, é clínica neorreichiana, né? Você pode entrar também no @psi, Clau S. Gomes, @psi _ Cláudia S. Gomes. Gente, curta, comente, tá? Compartilhe. Depois a gente vai passar esse material para a Cláudia, também você vai poder divulgar nas suas redes sociais. Sim. E vamos levar esse conhecimento, essa terapia e essa integratividade. Sim, o grupo é aberto para todas as pessoas que querem conhecer e expressar e sentir o corpo, sentir a vivacidade. Porque uma coisa é aqui falar para você, né? Mas outra coisa é você sentir ir lá e viver. Né? A experiência. Né? E conversar com as pessoas que tiveram um resultado positivo com aquilo, né? Sim. Que talvez seja algo que você fala assim, gente, eu não imaginava que existia isso. Né? E tem tanta coisa boa. Muitas pessoas falam isso quando chegam lá. Eu não imaginava que sentia isso. Então vá conhecer. Muito obrigado, Obrigada Cláudia. a você.